Bom, hoje eu tenho 32 anos, né, mas até 4 anos de idade, eu tive uma queda na minha casa, né, e tive uma fratura no fêmur, isso com 4 anos. E a gente foi para o hospital, aquela correria, fizemos o fiquei internada, coloquei o gesso, e quando eu tirei o gesso, é comum que tenha uma diferença de tamanho, né, de uma perna para outra quando se fratura o fêmur. E o tratamento ideal, ainda mais quando é criança, é deixar que essa perna se desenvolva depois e acompanhe o crescimento da outra. Porém, isso há mais de 20 anos atrás, o médico falou: "Vamos fazer um alongamento ósseo, né, para compensar", que eu estava com 2 centímetros mais ou menos. Só um minutinho. E eu Jéssica, aqui deu uma travada quando você falou na questão do alongamento. Pode, certo, aqui também travou. pode prosseguir. E aí o médico falou pra gente fazer o alongamento, eu coloquei aquela gaiola, né, com isso eu estava com 5 anos. A gente colocou a gaiola, eu fiquei um período com ela, e essa gaiola, ela deformou muito a minha perna, né? Quando eu tirei ela, eu já estava com a perna que era perfeita, já torta, o joelho fora do lugar, o pé estava assim, de bailarina já. Então, assim, trouxe muitas consequências, né? Essa gaiola que a senhora fala é aquele ferro que enfia no osso? Isso, que entra num lugar, sai no Eu acho que a Jéssica está com algum problema de conexão. também. Travou, mas agora voltou novamente. Acho que está com algum problema de conexão. Bem, no caso, a senhora ficou quanto tempo com essa gaiola na perna? Eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 meses. Mas esse período a senhora ficou no hospital ou em casa? Não, eu fiquei em casa, aí a minha mãe tinha que fazer o processo de alongamento com uma chave de bicicleta, tinha que rodar, né? E ela ia puxando o osso para ele e ele é feito um corte no osso, né? Uma fratura, e essa gaiola vai puxando para o osso e separando e calcificando. Só que essa gaiola deformou a minha perna, então quando eu tirei a gaiola, eu já estava com a perna bem torta, o pé estava já de bailarina, o joelho estava fora do lugar, então assim, me trouxe muitas consequências esse tratamento. E aumentou também a diferença, né, de uma perna para outra. Nessa época, a senhora tinha quantos anos? 5 anos. Você se recorda desse período? Algumas coisas, eu me recordo de algumas coisas, porque eu fiquei aí muito tempo indo em hospital, né, fazendo tratamento, acompanhamento médico, porque ali já foi feito um erro, né, então eles queriam, camuflar o que eles tinham feito, né, então eles falavam para minha mãe: "Ah, pode ser que ela já tivesse algum problema, e aí com essa fratura, esse problema ficou mais evidente", mas até então eu não tinha nada, né, minha perna era perfeita, as 2 pernas eram do mesmo tamanho. E aí, com 9 anos, eles iriam colocar novamente a gaiola. E eu tinha colocado na tíbia, sendo o encurtamento no fêmur, e aí eles iam colocar no fêmur. Isso eu com 9 anos. Então, pelo que eu entendi, a senhora colocou a gaiola com 5 anos, né, mais ou menos. Ficou mais ou menos 4 meses com ela. Depois Isso, retirou e a perna estava, assim, deformada, não estava sim. normal. E aí você ficou convivendo assim até os 9 anos. Na verdade, até os 25 Não, anos, mas na época em que ia colocar a gaiola novamente, era até os 9, né? isso, até os 9 anos. E aí, com 9 anos, eu tive uma nova queda, né? Quebrei novamente o fêmur. O Isso com a mesmo. o mesmo fêmur. Isso a minha cirurgia já estava agendada, né, para colocar novamente a gaiola. E a gente estava em outra cidade, né, uma cidade vizinha aqui, e na hora lá da correria não deu tempo de ir para o hospital que eu fazia o tratamento, a gente foi para um outro hospital. E foi assim, foi uma coisa de Deus mesmo, porque aí nesse hospital eu conheci um outro ortopedista que orientou a minha mãe, né, os meus pais, que não deveria ser feito esse novo procedimento, que ele iria ocasionar mais problemas. E ele explicou pra gente aí que a gente foi descobrir de fato que tinha sido feito um erro médico, né, porque não era para ter colocado a gaiola nem nessa primeira vez. E aí eu comecei um novo tratamento, mas assim, já não tinha muito o que fazer, né, porque eu já estava com a perna bem mais curta, quanto mais eu crescia, mais
maior era a diferença, né, das 2 pernas, porque aí a perna direita se desenvolvia e a esquerda era um desenvolvimento mais lento. Então aí foi aumentando a minha limitação, a diferença de uma perna para outra. Só para eu entender melhor, a sua perna, ela fraturou mais ou menos aonde ali? No fêmur. Não, no fêmur mais ou menos em que região? No meio, mais para cima? Eu não sei te falar. Eu não sei. Não foi assim, não foi na cabeça do fêmur, mas também não foi embaixo. Eu acredito que tenha sido ali no caminho. Eu entendi. Certo, agora no caso, a senhora ia repetir o procedimento com 9 anos, mas aí acabou, por meio dessa orientação desse doutor ortopedista, acabou cancelando. Isso, aí eu